Estamos aqui em mais um podcast, é sobre estética. E hoje vai ter um assunto muito interessante. Hoje o assunto vai ser, daqui. Eu sou Clênia Trentini, esteticista, cosmetóloga. E vocês se lembram quando a gente fez o Se Priorizar com a Patrícia Aero, né? A gente conversou bastante, ela compartilhou as suas experiências. E hoje a gente vai falar sobre se priorizar mais com uma profissional que tem experiência nisso, né? Que já atua nessas terapias com mulheres que enfrentam, né? Que tentam se conhecer, né? Se priorizar. Então, hoje o papo vai ser muito legal porque essa profissional era especializada, né? Ela é uma psicoterapeuta. Psicoterapeuta é que eu me enrolo um pouquinho para falar mesmo, mas ela é uma psicoterapeuta, neuropsicopedagoga e tem outras funções. Eu vou deixar ela se apresentar porque, olha, gente, ela tem é tanta coisa que ela é. Ela é assim, o currículo dela é tão extenso que só ela falando, porque eu não vou conseguir mesmo. Não tem jeito. Mas o importante é que o nosso assunto de hoje vai ser se priorizar, principalmente as mulheres que estão entrando nessa fase da menopausa, sabe? Essa fase difícil que as mulheres maduras estão enfrentando. E, como a gente falou, se priorizar já é difícil para quem não está nessa fase. Então, vocês imaginam se priorizar na fase da menopausa. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, nesse momento, é muito importante a gente estar aqui batendo esse papo com uma pessoa que é especializada nisso, que trabalha, né, com a terapia e pode nos mostrar várias opções de encarar esse momento, né, que não é fácil. E por isso eu trouxe, né, a minha amiga aqui, a Juliana Rocha. Obrigada, Juliana Rocha. E eu agradeço esse convite maravilhoso, é um prazer. Ai, que bom, obrigada por você ter vindo. Eu gostaria que você falasse suas especializações, que são enormes, e eu não vou conseguir falar tudo mesmo, porque gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal quem é a Juliana Rocha, né? Primeiramente, eu agradeço o convite de vocês, né, para estar aqui nesse lugar, nesse momento. E é uma honra estar participando, compartilhando conhecimento. É muito bom. E mulheres como vocês que estão fazendo a diferença nessa geração, né? Hoje eu compartilhei no Facebook um post até da época da Segunda Guerra Mundial, de um senhorzinho que ajudou no campo de concentração a esquentar o corpo de velhinhos que estavam com frio e tal, e pessoas até que sobreviveram nesse processo. E aí eu fiz uma correlação, fiz uma postagem, né? Nós temos que aquecer os corações das pessoas, né? E nós, como somos profissionais da área da saúde, né? Trentini, né? Clênia Trentini na área da estética, que é saúde também, não tem como pensar em estética sem saúde. Nós somos os responsáveis, né? Nós somos as pessoas responsáveis para gerar educação nessa população. E realmente é interessante vocês pensarem na abordagem da mulher na menopausa, porque são tantas mudanças hormonais e isso é tão real. O que ocorre não é frescura. Tá? Então, vamos aproveitar esses minutos que nos resta aqui nesse lugar maravilhoso, aqui em Doce Companhia, para a gente compartilhar e levar conhecimento para quem precisa. Exatamente. Né? Porque são mulheres que precisam de ajuda. Sim. E aí as suas especializações... Bora lá, vamos lá. Para o pessoal ficar... né, antenado. Sim, e também já saber qual especialização sua que vai ter mais a ver, né, com aquela pessoa. Sim, que vai ter um segmento, né? Segmento, exatamente. Minha especialização, assim, eu tenho uma jornada bem diversificada, né? Eu sou profissional da saúde e sou profissional da saúde mental também, né? Então, na faculdade, eu fiz faculdade de educação física, né? Sou formada, fui professora do Estado alguns anos para trás e hoje trabalho no meu consultório. Fiz também a faculdade de educação especial e sou formada também em ciências biológicas, né? Sou bióloga. Olha, que também, legal. Né? Ai, que legal, que maravilha. E é uma área, assim, bem profunda, né? Do conhecimento. Na parte da pós-graduação, eu especializei bem na saúde mental, fiz neuropsicopedagogia, clínica, institucional, hospitalar,
a psicopedagogia, neurociências, psicomotricidade, que seria as triagens dos problemas psicomotores que ocorrem devido a problemas neurológicos. Então, fiz essa especialização. Fiz também em constelação familiar, que é a constelação familiar sistêmica. Terapia excelente, profunda, tá? Fiz acupuntura, que é meu xodó, minha paixão, né? Acupuntura é muito Tenho importante. 3 mil horas de formação de acupuntura entre pós, curso técnico, me dediquei. A acupuntura é delicioso, é maravilhoso, né? Fiz a especialização em dança também, por ser bailarina formada, embora não tenho mais tempo, eu não sou duas, né? Não dá. Então, acabei fazendo especialização na área da dança, né? Fiz a especialização em autismo. Por quê? Eu fiz a neuropsicopedagogia, e a neuropsicopedagogia, o tempo todo, ela faz a avaliação neuropsicopedagógica para a identificação de transtornos neurológicos que são transtornos ocultos, né? Como o autismo, o TDAH. E para colocar a cereja no bolo, eu optei em fazer a especialização em educação especial, fiz a faculdade também de educação especial e a pós em autismo e ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é uma das terapias mais eficazes, tá? Não tem só essa, tem outros métodos de intervenção para autistas e TDAH, mas a ABA, que é a análise do comportamento aplicada, ela é muito eficaz. Eu fiz a pós-graduação nela também. E sou psicanalista, fiz um doutorado nessa área em 2003, né? Na verdade, tive a primeira formação em psicanálise em 2017, e em 2023 eu iniciei os estudos para o doutorado. Ai, que bom. E concluí nessa área do inconsciente, que é uma área bem profunda também. Sim, precisa muito estudo. Muito. Aí eu não iria conseguir falar isso tudo, né? Realmente não ia ter como eu conseguir, né, parceira? E aí acontece que eu queria que você também falasse das suas especializações, porque, pessoal, a Janaína, minha parceira aqui, ela vai também falar das especializações dela, porque se você não é inscrito no canal, você inscreva-se agora para saber sobre a Janaína, porque ela já vai falar que não é só especialização em estrias, mas ela vai te contar. E se inscreve no canal, tem outros episódios muito interessantes que a gente já fez. Se você não é inscrito, vai ali, dá um joinha, ativa o sininho, né? Ativa o sininho. E fala, parceira, quem é a Janaína Nestlin? Sou a Janaína Nestlin, eu tenho um consultório em Santos, onde eu atendo mulheres, tá? Com estrias. Então, pegamos muito aí mamães, pós-parto, tá? Meninas em fase de crescimento, por conta daquela parte, na parte hormonal, né? Acaba surgindo as estrias. Então, eu acabei desenvolvendo, né? Um consultório só para essa especialidade mesmo. Sou biomédica, tenho licenciatura em ciências biológicas, quando ela falou, eu falei, eu também. Legal, né? Tenho licenciatura em ciências biológicas e também 300 mil pós-graduações. Não, mentira, 19 pós-graduações eu tenho. Moda. Sou formada em moda, minha primeira faculdade, e jornalismo, né? No entanto que eu estava no Fotografia. Fotografia também, só que a fotografia eu não cheguei a terminar. Mas fiz, só que... Junto com jornalismo? Me formei, né, ali com jornalismo, só que depois eu inventei de fazer fotografia. Falei, por quê? Você vai fazer? Aí fiz. Só que não concluí, não foi uma faculdade que eu acabei concluindo. Por isso que eu acabo nem colocando ali no currículo. Mas tenho base porque eu trabalhei no jornal, então onde eu fotografava, né? Porque no jornalismo a gente aprende. Foi agora há pouco tempo no Fashion Week. No final de semana eu estava no São Paulo Fashion Week, cobrindo o evento. Que escreve escrevo para 2 revistas. E é isso. Então, pessoal, estou aqui super bem acolhida com essas profissionais maravilhosas. E vamos começar o nosso assunto, né? Porque ele é tão grande, se a gente não começar não vai dar tempo, né? É verdade. Então, minha querida Juliana Rocha, maravilhosa. O problema é, num outro episódio, a gente falou muito de se priorizar. Como eu comecei a abertura aqui, se já é difícil, imagina na menopausa, né? Então, muitas pessoas têm curiosidade de saber, né? Apesar de se falar muito, até há pouco tempo teve no Fantástico, falando sobre menopausa. Isso. É uma época que a gente está falando muito, né? Antes eu até acho que era mais reservado esse assunto, né? Hoje a gente consegue se comunicar melhor sobre isso. E é importantíssimo a gente levar essa informação, como você falou, nós estamos aqui para isso. E esse podcast, gente, é justamente para isso, para levar as informações até você com profissionais de verdade, que levam
o profissionalismo a sério, tá? Sim. E quais os sintomas, assim, ô, Juliana, que a menopausa começa... Quais são os sintomas que a gente Primeiros sintomas da percebe menopausa. na menopausa? Tá, se forem no aspectos psicológicos, né, a depressão e a ansiedade, Hum. alta irritabilidade, tá? Uhum. E uma tristeza profunda, e uma sensação que o corpo está esquisito, que a mente está esquisita, tá? E a mulher, muitas vezes, ela não sabe verbalizar isso, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Verdade. Ela se sente estranha, tá? Então, é um momento que essa pessoa, muitas vezes, não é compreendida na sua família, né? E onde existem muitos divórcios que eu observo. Atendendo como psicanalista, recentemente uma paciente me procurou e ela estava há 40 anos casada. E eu perguntei por que esse divórcio ocorreu agora, né? Pelos problemas que ela narrava, problemas de convívio mesmo, não houve traição, enfim. Porque justamente ela entrou nessa área e o companheiro não compreendeu, não acompanhou. Ela entrou na fase, tá? Então, nos aspectos psicológicos, né, marcam bem, né, crise de depressão, irritabilidade, temperamento explosivo, tá? Agora, na parte física, o ressecamento vaginal, tá? Que são os líquidos do corpo. Na medicina chinesa, a gente trabalha o rim, né? Melhora o fluxo de sangue no rim, melhora os líquidos, né? Como lágrima, a manutenção dos líquidos do corpo, né? As secreções, saliva. Então, vem a secura vaginal, tá? Que já é um tabu na relação sexual, tá? Então, muitas vezes tem medo, né? Por achar que vai ser machucada. Às vezes o parceiro não entende. Mas está diferente, você não era assim, né? Problemas hormonais como colesterol. Eu tenho várias pacientes com problemas, né? Faz dieta, mas o colesterol fica lá em cima, né? Os níveis ficam totalmente desequilibrados. Sim. E o principal, tudo, que né? é a alteração do estrogênio, da progesterona, que do dia para a noite cai assustadoramente. E quando isso acontece, a queda hormonal, vem vários sintomas, às vezes queda de cabelo, unhas fracas, ou seja, parece que o corpo da mulher está regredindo, né? Então, ela está bombando, né? Então começa ali bonita na sua juventude, né? Eu estava até compartilhando com meu marido, nós estávamos na viagem agora vendo um vídeo e ele até mostrou um procedimento bem invasivo de estética, né? Facial. Era uma cirurgia até. E aí eu falei para ele, olha amor, o processo de envelhecer, ele é natural, ele é biológico. A célula envelhece. Então a gente vai envelhecer. Duas coisas que a gente tem convicção. A gente vai envelhecer, a gente vai morrer. Exatamente. Vai ter, eu não falo morte, né? Eu falo que é uma passagem, tá? Mas são fatos. Então a mulher, entre os 45 e 55, a maioria, tá? Eu faço 45 daqui a um mês e meio, né? Então já começo a sentir os sintomas também. Ela começa a ter essas alterações. E o corpo muda, a pele. Eu me lembro que quando eu tinha 36 anos, eu cheguei no espelho, né? E meu filho é autista, de suporte leve. E é uma correria, uma dinâmica. Eu cheguei no espelho, quando eu olhei assim, que eu tirei o óculos, eu via as linhas de expressões. Eu falei, nossa, os anos passaram, eu não percebi que formou. E forma. O corpo começa a se preparar para o envelhecimento. O homem não é tão profundo, não tem um impacto. Ele tem andropausa, ele sofre também com os impactos. Mas a mulher é bem violento. Né? Bastante. Os fogachos também, os calores, Sim, né? Os calorões, então, né? tem mulher que tem no corpo todo, tem mulher que tem o fogacho na cabeça, tem os calores na cabeça, tem mulheres que têm os calores no corpo, tá? A parada da ovulação, tá? A mulher, ela para de ovular, tá? Então, parou de ovular, parou a fertilidade. Mas na medicina chinesa, na psicanálise, nós fazemos entender que a fertilidade não está nesse processo de reproduzir. Tudo é fertilidade.
Aqui é fertilidade, né? Tem uma paciente até de constelação que eu estava atendendo, ela tem 65 anos. Recentemente ela veio me contar que ela teve um sonho que ela estava com um bebê. Quer dizer, uma mulher com 65, ela está preparada para ser avó, não para ser uma mãe novamente, né? E ela já foi mãe. Mas eu falava, o bebê é a renovação, a constelação está gerando ideias novas, um momento novo, uma fase nova de você se reconectar com você mesma e com a tua família e com seus ancestrais. Sim. E ela teve esse sonho do bebê, tá? Então, o fato de sermos férteis, de gerarmos, não está condicionado ao nosso aspecto físico. E a menopausa, ela marca isso. Então, eu vejo assim, que a menopausa, tá? Para a mulher que se cuida, que faz terapia, é um marco para uma nova fase, onde eu vou gerar outras vidas, vou aprender outras coisas, né? Sim. Não vou ficar focada aqueles eventos que ocorrem com o meu corpo, com o meu psicológico. É um momento marcante para eu poder aprender. É verdade. Eu acho que a menopausa, até assim, nem todo mundo, por exemplo, eu acho que ela começa antes de... Tudo bem, já é um aspecto hormonal que vai mudando, mas eu acho que ela já começa mentalmente. Sim. Porque eu acho que os primeiros sintomas são isso mesmo que você falou. A gente fica mais irritada, fica mais depressiva, às vezes não sabe o que está acontecendo na cabeça da gente. Clênia, é brusca. Brusca, e você ainda está tendo a menstruação, tudo, porque não é assim, a menopausa é só depois que constata, né, que você está realmente na menopausa, acho que é um ano sem isso, a menstruar, né? Período, isso. E enquanto isso, você está menstruando, pode vir pouco, pode vir atrasado, mas você está, então começa a sentir essa depressão, esse sentimento que você está na sua cabeça e você não sabe o que é, mas ainda não caiu a ficha que você está na menopausa. Sim. Não caiu a ficha ainda, porque você chega no 40 e fala, não, eu ainda estou menstruando, será que é menopausa ou não? E aí, Janaína, eu acho que é aí que a pessoa, ela começa a entrar numa depressão e trazer outros problemas para elas que não são problemas. Você está entendendo? Sim. Por exemplo, uma coisa que poderia ser solucionada de outro jeito, ela faz daquele probleminha, um problemão, sim, achando que o motivo dela estar triste, depressiva, é o marido, é o filho, ou é a família, e é o processo que ela está enfrentando. O processo interno, endógeno. Ju, deixa eu te perguntar. Estamos falando sobre menopausa. Sim. Mas também tem a mulher que opta fazer a laqueadura. Sim. Porque não quer ter mais filhos, igual no meu caso. Eu fiz laqueadura. E uma vez eu até comentei aqui, depois, eu até brinco, falo, depois que eu fui castrada, tudo mudou. Não é mais a mesma coisa. Queda de cabelo em excesso, a parte hormonal totalmente bagunçada. E os médicos, né, acabam falando que quando eu optei em fazer a laqueadura, porque era para eu ter feito na gravidez do Valentim, assim que o Tintin nasceu, meu segundo filho. Porém, o hospital não deixou porque eu tinha que ter 30 anos. Eu completava 30 anos, tipo, em setembro, e meu filho nasceu em agosto. 1 mês e 10 dias depois, eu completava 30. Aí o hospital não deixou, não pude fazer a laqueadura. Então, entrei com o DIU. Engravidei do meu 3º filho, com o DIU. Então, ou seja, eu tava ali no processo de recuperação, uma cesárea recente, acabei engravidando novamente, na pandemia, na loucura. Então, meus hormônios estavam bagunçados, engravidei. Aí falei pro médico, assim, agora eu posso fazer a laqueadura, né? Porque senão, daqui a pouco eu vou ter 5 filhos, 6, 7, 8 filhos. Ele, não, agora creio que o hospital vai deixar você fazer. Então, a gente até entrou em contato antes, porque senão ia ter em outro hospital para não ter esse problema. E fiz a laqueadura. Tanto que o DIU, eu tirei assim que o meu filho nasceu. Porque o DIU não saiu do lugar. Caramba. Ele era para vir, o Zion. E depois disso, tudo mudou. E eu perguntei pro médico, vai mudar alguma coisa? Porque senão meu marido vai lá e faz a vasectomia. Ele, não, fica tranquila, não vai mudar em nada, a vida que segue, tudo tranquilo. Só que eu vi que não.
E com o passado 2 anos, a situação só foi piorando, piorando, piorando. Então, eu queria saber se também envolve tudo. Se a laqueadura, ela também acaba fazendo parte desse processo. Sim, porque interrompe um processo natural, tá? É óbvio que naquele momento o médico ele tinha 2 vertentes, né? Você tinha um desejo de não ter mais filho. Exato. Né? Você tinha um desejo de não ser mais fértil. Então, precisava resolver com urgência essa questão, porque uma gravidez indesejada, né? Não dá. Então, ele resolveu o seu primeiro problema. Mas é óbvio que, atrás disso, viriam alterações hormonais. E vem, de fato, isso ocorre com pacientes que retiram ovário, trompa, às vezes uma trompa só, um ovário só faz diferença, tá? Porque é para ter o órgão ele tem a função. Se não tem, o corpo ele vai tentar se equilibrar, né? A gente sabe disso. Ele vai tentar se regular, se autorregular, e outro órgão na medicina chinesa nós entendemos assim, vai fazer essa função. Só que até que o seu corpo entenda isso, tá? É bem complexo. Aí é suplementação, sol, mudança no estilo de vida, né? Porque é uma alteração de um ciclo, né? Tinha um ciclo e de repente não tem mais. Isso foi interrompido. Foi violento, né? É violento, É violento, é agressivo. É agressivo, isso é verdade. Né? Só que é preciso. De repente, numa situação, de repente é uma o marido... mutilação, né? É como se fosse. A gente entende assim no processo natural. Porém, as mulheres que passam esse processo, que fizeram a laqueadura, tem jeito, tem solução. Tá? Não vai ficar dessa forma pro resto da vida, Claro. né? Porque a mente como fica? Puxa, eu resolvi um problema, tá? Não tenho problema de uma gravidez indesejada, né? Estou ótima, posso continuar curtindo o meu casamento e tal. Mas, E como né, que fica? Tem jeito, as outras- tem solução, terapias. Na medicina chinesa tem abordagens, né, para fortalecer o útero. Na verdade, a gente não pensa em fortalecer o útero, nem ovário. Na medicina chinesa, a gente fortalece rim e fígado que nutre o útero. Tá? O tempo todo, sim, Legal, que né? manda energia. Legal. Princípio de pai e avô, que fala, né? A gente fala que é o princípio de ancestralidade. Então, eu vou tratar o avô e o pai para poder tratar o filho. Se tiver uma criança bagunçando aqui, se eu corrigi-la, ela de repente não vai parar. Mas se eu falar com a mãe dessa criança, a mãe vai corrigir, vai corrigir, tá? exato. Então a gente vai e corrige o órgão pai, o órgão avô. É como a auriculoterapia, né? Muito profundo. Tem essa, mexer nos O mesmo pontos, segmento, que 5 porque- elementos. que a gente Os tem 5 elementos. os pontos que ligam com outras regiões dos nossos órgãos, né? Nosso corpo. Então, Exato. quando você mexe numa região, num ponto, você vai passar o sinal para aquele órgão que está necessitando, né? Ou mais hormônio, ou mais Sim. líquido, como a gente estava falando. Isso mesmo. Vai suprindo a necessidade daquele órgão que está pedindo. E não necessariamente, porque falam, suplemento, mas tem outros tipos de terapia, como você está falando, que é esse método que trabalha muito o corpo. Sim. Né? E faz um órgão compensar o outro, tá? Sim. As pessoas, não é a pauta de hoje, tá? Mas, por exemplo, as pessoas que retiram a vesícula biliar. A vesícula biliar, a gente sabe que é o órgão acessório do fígado, Sim. tá? Então, tem gente que fala, a vesícula não serve pra nada. Opa, Tem gente que fala mesmo, tudo serve. mas, Tá, claro. tudo é importante. Tá lá, as Se no amígdalas, serviço pessoa não que tira as tinha- Não tonsilas. existia, né? Isso, então, o teu corpo, ele vai buscar se reequilibrar após aquela perda. Tem um processo. A medicina chinesa, ela entra como uma luva nisso, tá? E conscientização, tá? Então, se é uma paciente que fez um procedimento de laqueadura, tá? Ela tem que fortalecer esse fígado, ela tem que fortalecer os rins, tá? Justamente para esse fígado demandar mais energia, esse sangue estar mais exatamente. fortalecido, circular melhor nesse útero. Aham. Por exemplo, útero, ovário, não gosta de frio, tá? De friagem, tá? Então, frio mesmo, aquilo que as nossas avós falavam, não anda descalça, É. né? Não pegue friagem, não tome vento. Elas eram verdadeiras. Verdadeiras, Tudo que as nossas avós falavam era verdade. Não lave o cabelo quando estiver menstruada. Isso, por causa da friagem. Friagem, Exatamente. Fica de Exatamente. meia. Olha, E... fica de meia no pé. Exatamente. Mas São tem a ver. conceitos, tem tudo a ver. Na Porque medicina chinesa. Eu, quando tá frio, eu tenho muito frio no pé.
E assim, quando eu esquento o meu pé, eu fico Você ótima. relaxa. Isso. Ótima. O meu coração Ótima. acelera. Chega a me dar até arritmia. Se eu tô Sério? com o pé frio. Eu tenho que Nossa. esquentar meu pé. E quando a gente conhece, Exatamente. é pior. Que você sabe É, que, você sabe né? isso. Você está indo na contramão de um sistema, tá? Então, Não, sim. A notícia boa é que as mulheres, é o caso, né, da Jana, que passaram por esse processo, tem jeito, tem solução. Tá? Então, assim, dá problemas, assim como a menopausa, né? O processo da menopausa é ruim. E depois, quando a menstruação não vem mais, aquilo que nos incomoda, né? Todo mês, passar pelas dores, passar por tudo aquilo. Então, seria um momento até de Olha, alegria. e não é. eu sou muito feliz. A minha maior felicidade é... Nossa, eu não vi a hora de chegar na De menopausa. parar. É, porque é Eu ruim. falo, ai meu Deus, eu quero chegar Como logo diz na... o Drauzio Varela, sangria Ah. desnecessária. Ai, nossa, né? eu não Serve vi pra a nada. hora. Sério, gente, eu não. Uma vez eu coloquei aquele chip da beleza, né? Que eu falo que é a chip da desbeleza, porque foi só Jesus na causa, foi ladeira abaixo. E eu fiquei sem menstruar 1 ano. Ele ficava, a duração dele era de 6 meses, só que eu Sim. acabei ficando sem menstruar 1 ano. Nossa. Juro, eu tava tendo uns ataques de pelanca, porque eu até falei pra médica, eu falei, se eu soubesse que eu não ia menstruar mais, eu não teria colocado. Ela, que isso, Juliana? Você gosta de menstruar? Eu falei assim, é necessário. Eu falo assim, eu acho que a menstruação é super necessária. Eu falo assim, eu preciso. Eu falei assim, se eu soubesse que ia cortar. Ela, meu Deus, assim, a maioria das pessoas acabam colocando porque não vão mais menstruar. Eu falei, não, mas eu quero menstruar novamente. Então, Sente falta. eu sinto falta. Não, e Eu reclamo aquilo porque que a gente tá eu fico falando. 10 dias. Eu fico 10 dias. É 10 dias, né? A última vez. Nossa. Fico 10 dias Meu menstruada. Deus. Sempre foi assim. Porque eu menstruei com 17 anos, bem tarde, já. Tarde. Ah, é verdade. E, cara, no começo, quando ela vem, eu fico super feliz. Eu, oi, princesa, tudo bem? No 5º dia, já tô xingando, já vai embora. A gente não aguenta mais. Eu não aguento, Ai, eu falo eu assim, não- só Jesus na causa. Mas eu fico pensando, cara, quando chegar na menopausa, quando não tiver que menstruar mais, como é que vai ser? Vai ser maravilhoso. É maravilhoso. Exemplo. Essa Gente, menopausa é uma coisa maravilhosa. É isso aí. O único negócio é que vocês têm que saber viver a menopausa. É isso. É isso aí. Sabe por quê? Eu senti o calorão à noite. À noite que a gente começa a sentir, Sim. quando tá, Quando você para. quando tá Quando para, dormindo. é. É muito O corpo engraçado, para. porque assim, você começa a sentir calor aqui no pescoço, começa a suar. Aí depois dá frio. Ao mesmo de- tempo. Depois dá calor. loucura, né? É, Aí ao depois mesmo dá tempo. frio. Mas não é uma coisa assim do outro mundo, sabe? Ai, não, é impossível, não. Para mim, não. E nessa época eu estava fazendo muita atividade física. Então eu estava Sim. indo na academia, muito na academia. E, sinceramente, eu, do mesmo jeito que eu era e entrei na menopausa, se eu ficava triste na menopausa, ou sem estar na menopausa, eu ficava triste. Corria. Então não era por causa da menopausa. Se eu estava chateada ou não, eu estava. Ou nervosa, alguma coisa assim. Mas eu acho que talvez quando a gente não está na menopausa, nessa fase de transição, né? Sim. Talvez a diferença é que você consegue, aquilo que você falou mentalmente, raciocinar um pouco melhor, Isso. sabe? Raciocinar um pouco mais quando você não está, para tomar decisões. Então, assim, eu não sofri porque eu tinha muito calor, ficava muito irritada, não. Mas eu acho que, assim, algumas coisas, pensando aqui, conversando com Sim. vocês, eu estou raciocinando isso agora, nesse minuto, que algumas decisões que eu poderia ter tomado, talvez eu poderia ter tomado de outro jeito. Então, eu acho que influencia naquilo que você está falando. Tem a ver isso Sim. que eu estou falando? Outra coisa, Clênia, você se preparou. Né? Você já É isso que eu ia vinha falar, já com veio ritmo, preparada, É. trabalhando a sua mente, fazendo ginástica, Sim, academia. eu me Tá? Então, a preparei, mulher, realmente. quando ela não é preparada para esse processo, realmente bate na porta. E uma das sensações que as mulheres me relatam no consultório é a sensação do faltando um pedaço. Tá? Então, vem medo, vem tristeza, vem tudo junto. E a mulher, ela se sente estranha. Ela se sente estranha. Tá? Uhum. Então, a dica é se conhecer. Porque se você se conhece, você se conhecia. Tá? Então, com não certeza, alterou. é. Você sabia, eu não sou Uhum. assim. Eu Aham. estou assim por alteração hormonal. Eu falo pro Uhum. meu marido, né? Eu tô É. entrando.
né? Vou fazer 45 anos, comecei a menstruar com 11 anos, pensa, né? Pensa, então logo tá aí, batendo na porta, já estou com os exames, fazendo as contagens, né? Hormonais. E às vezes eu relato para o meu marido, hoje eu não estou bem. Mas o não estou bem, ele fala, como? Mas é a parte hormonal. Aí eu falo, não sou eu, é a parte hormonal, né? Agora eu lembrei de uma coisa, porque assim, muito importante isso que eu vou falar agora. Porque assim, vocês mulheres estão entrando nessa etapa da menopausa. Eu comecei a fazer atividade física porque eu também, como você disse, eu sabia que ia ajudar muito nessa fase. Quando a gente faz atividade física, é liberado vários hormônios, como a gente já falou aqui, e isso é muito importante. E isso dá um equilíbrio, né? Além do que você equilibrar a sua mente, né? A gente precisa saber usar a nossa mente para controlar nossas emoções e tudo. E por isso, quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem ajuda das profissionais como a Juliana, para orientar você como que eu vou controlar minha mente, né? Então, se você não consegue ter esse tipo de... Eu consegui algumas vezes, né? E quando você tem uma dificuldade, se você não consegue, você procura uma profissional, porque ela vai te ajudar como manter esse equilíbrio. Exatamente. A profissional te ajuda. E outros profissionais da área que você precisa de ajuda profissional. Mas eu lembrei de uma coisa importante, que assim, mesmo lidando com tudo isso, um fator, né? Que eu acho que esse que pega, desejo sexual. Isso eu já escutei várias mulheres, eu também. Diminui, gente. Sim. Diminui, você parece que a queda, né, dos hormônios nossa, principais, diminui. Sim. E isso sim, eu acho que eu para mim, pelo menos, eu não sei a sua experiência lá, queria que você contasse um pouquinho. Muitas mulheres têm essa queixa da perca, né, Da libido, dessa desejo sexual. E isso, nossa, atrapalha bastante o relacionamento no casal, né? Sim, a queda e gera muitos conflitos. Muito, sim. É por isso que precisa ser conversado, tá? Sempre notificado. Eu entendo que relacionamento é uma via de mão dupla, tá? Então, não pode ser apenas bom para mim. Tá? Então, se é algo que é apenas bom para mim, é uma relação monogâmica, tá? É eu com o meu eu, né? O culto ao eu, como o Dr. Freud nos pontuou, né? O narcisismo. Mas se é um relacionamento de dois, precisa ser pontuado. Porque o homem também pode adoecer. Ele pode ter os problemas da menopausa, a queda né, da testosterona, que para eles é tudo, né? Pra gente não, a testosterona é a força, é a parte sexual. No homem regula tudo, regula a saúde dele, né? Os níveis regulados de testosterona. Agora, vale a pena ter a conversa com o parceiro, mas antes da conversa, de ter uma vida aberta, é interessante a mulher se conhecer, tá? Ela entender, eu não sou assim, eu estou assim por causa da minha alteração hormonal, tá? Então, reconhecer e o que eu posso fazer frente a isso, porque o processo do envelhecimento, eu vou passar. Todo mundo vai passar, né? Faz parte do show, tá? Então, às vezes, tem mulheres que você vê, a gente vê no Instagram, acompanha, tem 80 anos de idade, faz o procedimento, fica com o rosto de 30, tá? Então, assim, a gente não vai julgar ninguém, mas, às vezes, falta um equilíbrio e entender a fase e se apaixonar pela fase, tá? Se apaixonar por essa fase. Você conta, né, o teu relato que você buscou paixão pela fase, mesmo com os problemas da fase. Sim. Agora, a questão da falta do desejo envolve... Aí a questão é que é muita cobrança do homem em cima da mulher. Como se ela estivesse normal. Ele sabendo que ela está passando por uma fase, ou até... Eu vou falar de cobrança na menopausa e às vezes já tem a cobrança sem a mulher estar na menopausa. Quer dizer, você não pode falar um não hoje que hoje não, amanhã não, depois... Nossa, mas 3 dias... Porque o homem, ele é altamente visual, né? Então ele precisa ver, sentir. A mulher é pelo que ouve, é como uma pétala, né? Eu falo isso para os meus autistas homens, né? Que estão entrando na puberdade, na juventude, querem, né, conhecer moças.
autistas, tá? Os que fazem intervenção comigo. E eu falo assim, que o autista entende tudo ao pé da letra. E eu falo, a mulher é como uma pétala. Ai, sério, tia? Eu falei, exatamente. Me chamam de tia, né? É muito bonitinho. Eu falei, então a flor, se a gente pegar a flor com tudo, ela se despedaça. Então tem que ir cortejando, tem que ir observando. Agora, sobre os aspectos da sexualidade, tá? É importante pontuar a todos os casais e nós como educadoras, tá? Então, a Jana como biomédica, Sim. você como profissional da estética, eu como profissional da saúde mental, nós temos o dever de educar a população feminina e masculina também, que o sexo, tá? A questão de prazer sexual não é somente relacionado ao homem, penetração, vaginação Exatamente. com a mulher. A parte do prazer sexual, ela pode ser despertada de vários outros Exatamente. aspectos. E, inclusive, você saber falar um não, ou não, você não tem que falar que está com dor de cabeça. Você tem que falar que hoje eu não quero, porque hoje eu não estou afim. E Hoje eu buscar não estou outras afim, formas, né, porque também. eu não estou com vontade. Isso é se priorizar. Sim. Se você conversa com seu parceiro, fala, hoje eu não estou afim, não estou com vontade. Você já se priorizar também é isso. É você saber falar ou não, mas você não é simplesmente virar, porque eu acho que tem tudo um jeito, Sim. entendeu? Então a gente tem que se priorizar. Os homens também, eles precisam se priorizar. Todos os sentimentos que nós temos, os homens também têm os sentimentos deles. Sim. Né, de um modo diferente, mas a gente tem que respeitar isso também. Eu não posso aqui falar só da gente, menopausa, mulheres priorizar, e falar assim, não, os homens também precisam. Então, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que saber falar o não, mas também saber falar o não. Falar, olha, eu já não estou afim, você sabe que eu estou enfrentando um momento assim e tal, eu acho que eu estou um pouco confusa, a gente precisa saber falar o porquê a gente está tendo não. Ou então, porque eu não estou... Tô achando que você tá um pouco grosseiro comigo, tô achando que tá faltando Compreensão. você ficar mais do meu lado um pouquinho, a gente abraçado ver um filme. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Então, a mulher precisa aprender que se priorizar é olhar para si, em primeiro lugar, e aprender como se priorizar. E se a gente não sabe fazer isso sozinha, não consegue, existem as profissionais e não... Né? E de todas as áreas, eu como esteticista, ela, como você acabou de falar, que pode ajudar essas mulheres, né? Então, as mulheres precisam desse apoio. E, Clênia, aproveitar essa fase da menopausa para se redescobrir, Sim, tá? E exatamente. pontuar a esse parceiro, tá? Através de conversa, de vídeos, né? De orientação, de terapias também, tá? Tem terapias de casais para isso, que a questão do sexo, praticar sexo, não está relacionado ao ato. Porque se nós pensarmos que isso é estar apenas relacionado ao ato, nós somos as pessoas mais tolas da face da Terra. Não é. Existem formas, tá? Então, de repente, o cortejo, tá? Aquele casal tá casado há 8 anos e aquela mulher, ela não mais, de 5 anos para cá, eu recebo as queixas, não mais se arrumou, fez a sobrancelha, sabe? Não mais se preocupou em, de repente, andar de mão dada na rua, um passeio na praia, de chinelo, mas sabe? É aí que entra eu acho que o foco de se priorizar. Porque a partir do momento que você olha primeiro para você, você começa a se enxergar como mulher e ver, se amar primeiro, né? Como a gente conversou daquela, você começa a ver a beleza, ver um olhar, uns olhos que é bonito, ver um cabelo que tá legal, se gostar. E aí, para fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo por você, você começa a melhorar essa autoestima sua, e isso automaticamente eu acho que gera esse retorno. E, Clênia, a cerejinha para colocar no bolo, a cerejinha. A felicidade é um processo. Exato. Tá? As que não estão na menopausa, né? Nós, né? Que você que já passou o processo, eu que estou entrando no processo. Então, a cereja no bolo é entender que a felicidade é um processo. Tá? Então, eu não tenho a felicidade. A felicidade é quando eu comprar aquele apartamento com 4 quartos na praia tal. Não, não. A felicidade é hoje. Então, de repente, a gente vai sair
para tomar um sorvete com 3 bolas. Para quem pode, de vez em Exatamente. quando, um sorvetinho e tal, com uma calda. Então, é um momento da felicidade, Uhum. tá? E aí, a mulher, quando está nesse Felicidade processo... não tá no que se tem, tá no que se sente. Não, em como ela vive. Como ela Tá? vive. Então, ela buscar, né, se resolver no espaço-tempo em relação a essa problemática da alteração hormonal, ela se resolve, então ela tem segurança para passar para esse parceiro, para falar que ela é ela mesma, né? E assim, eu acho muito importante, mulheres, vocês amarem vocês, gostarem de vocês, essencial. olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô bonita, eu gosto de mim, eu gosto do meu corpo, do jeito que ele estiver, mas Sim. você sentir, sabe, esse olhar e falar assim, nossa, eu tenho uns olhos bonitos, nossa, eu tô bem, eu gosto de mim. Então, gostando de mim, tá tudo certo, porque a gente tem que parar de ver em comparações, Eu faço muito isso lá no sabe? consultório com as Não ter pacientes quando comparações. elas chegam lá. Né? Porque elas vêm bem, assim, tristes, né? Por conta da fase, da mudança do corpo. E eu converso muito, por isso que eu sempre priorizo a consulta, né? E eu falo para as meninas, porque eu fui mãe, eu esqueci de mim. Aí elas começam a relatar, eu falo, eu entendo tudo, só que vocês precisam. Antes da mãe, tinha uma mulher, e essa mulher, ela precisa voltar. Esquece que é mulher, né? Esquece que é mulher. Aí eu pego as meninas, depois no final levo na frente do espelho, que eu tenho aquele espelho camarim, Que legal. coloco elas na frente do Que lindo. espelho e começo a falar, olha, fala assim, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou mãe, aí eu falo o nome das crianças, qual é o nome das suas filhas? Ela fala o nome eu sou mãe, da Tatá e da Cacá, mas eu sou uma mãe maravilhosa. Aí eu começo a fazer isso com elas ficam com vergonha, a priori. Mas na segunda, aí quando elas começam a fazer o tratamento, elas sempre vão na frente do espelho para se olhar e falar, agora eu tô maravilhosa. Eu falo, é isso aí. Dá resultado, olha aí, elas buscam a felicidade e exato. vibram nisso. Quando essa mulher está bem, ela tem força para chegar no parceiro e propor novas formas de amar, Exatamente. né? Novas formas, e não ser condicionada àquele antigo jeito. Olha, amor, meu corpo mudou, meu processo hormonal mudou e a gente precisa curtir cada momento, viver cada exatamente. momento, o que tiver E que como rolar, tem vai o momento rolar. deles também. Chega o Sim. momento dos homens também. Então, é de se conhecer. E também uma coisa que eu acho, assim, a gente, mulher, a gente vive correndo muito. Então, Sim, vai para lá, vai para cá. correria, E verdade. vocês já repararam que a gente dificilmente para e olha para a cara do nosso parceiro, assim, de parar e ficar olhando. Porque o que conquistou a gente foi alguma coisa que a gente viu. Você conquistou quando você se apaixonou pelo seu marido, você que está aí me vendo. Alguma coisa você ficou olhando nele que te chamou a atenção. Se você está correndo para lá e para cá, para lá e para cá, você não está mais olhando para ele. Não olha mais. Aí chega na hora de você ir dormir, como é que você quer, né? Isso é eu que estou falando, né? Como é que você quer, né? Também apreciar aquilo que está do seu lado ali, vocês estão preocupada com o filho, com o marido, ou se priorizar entrando já aí nessa conversa. Sim. Para um pouco, para 5 minutos, assim, quando seu marido estiver no lado, no sofá, olha para ele, observa ele, os olhos dele, a pele dele, vê alguma coisa que te encantou. Volta à essência, né? Volta à essência, Exatamente. né? Porque Voltar. se você entra, sai de casa, pega o filho, faz a comida, qual é o momento que você vai olhar para ele e A falar... rotina mata, né? A rotina nos mata, né? Então, tem Nos aquele deixa doente, né? momento que você tem que parar e olhar para o seu parceiro, olhar sem ele nem perceber. E você vai falar assim, caramba, eu gostei dele por causa desse olhinho verde que ele tem, desse bigodinho, desse cabelinho calvo. Bom, Essa barriguinha Calvo é o saliente, meu. Essa calvo. barriguinha Essa é saliente. Então, assim, a gente vai mudando do mesmo jeito que Sim. eles mudam, mas alguma coisa fica neles que desperta a gente. Só que a gente precisa parar e observar. E, antes da gente continuar, preciso Sim. falar dos nossos patrocinadores. Opa! Gente, preciso falar do nosso patrocinadores e eu preciso falar da Delis, né? Legal. A Delis, eu trabalho na Delis como parceira da Delis, né? Elas ficam ali na Afonso Pena 142. É um salão bem tradicional,
onde trabalha a Sônia, a Beth. Elas trabalham, inclusive, esse penteado aqui, ó, gente, foi a Sônia que Lindo. fez, tá? E se você tem alguma correria, assim, na hora, um jantar, um almoço de última hora, pode chegar na Delis, na Afonso Pena 142, que a Sônia faz isso em meia hora ou menos, tá? É assim, aquela urgência, nossa, eu tenho um compromisso, vou para São Paulo. Você, Juliana, vou Sim. para São Paulo. Vai na Delis, ela dá Olha, eu vou mesmo. um jeitinho, 20 minutos te faz o penteado, você vai para uma reunião. Também queria Legal. falar da Annie Cake, das cestas de Maravilhoso. café da Annie Cake, maravilhosa. Ela trabalha com cestas, mimos, Dia dos Pais, o que você precisar, homenagens também para criança, chá de bebê, o que for. Annie Cake é muito caprichosa, inclusive a Annie Cake, ela tem o telefone dela que está passando aí, o Instagram dela, inclusive ela sempre lembra do pessoal aqui do podcast e mandou uma lembrancinha Que lindo. especialmente para você, Olha, o mimo. Que coisa mais linda. Gente, Exatamente, mas que coisa maravilhosa. Ela é muito carinhosa, Linda. Minha cor caprichosa. favorita, Ó, rosa. tá vendo? Ela acertou. Que lindo, que graça. A Annie Cake, assim, Tira foto. ela faz com amor. Que Não, bonitinho. não tem como. Se vocês precisarem, tá aí. Já passou o videozinho, o telefone dela. E também R4 Academia, onde eu faço atividade física. Olha, que maravilha. Um lugar assim, Onde ela dá close todo dia onde eu agora. dou close. Hoje eu fui para minha localizada. Maravilhoso. Tem várias modalidades. Fica em cima da Unimes, na Conselheiro Neves. Sim. Também preciso falar dessa gracinha aqui, ó, Bendito Bolo. Que delícia. Mandou pra gente no outro podcast, mandaram um bolo de abacaxi, arrasou. O pessoal pediu muito lá, elas ficaram muito felizes porque era uma delícia, né? Uma Comemos delícia. aqui, maravilhoso. Se você precisar de um bolinho de banana, de canela, abacaxi, esse aqui é um maracujá trufado que a gente ainda vai experimentar, esse eu ainda não comi. Mas, ó, Bendito Bolo fica lá na Luiz Gama, 29, deixa eu anotei aqui o número, 298. Vai aparecer aí o Instagram deles, é @benditobolo_. Não, @benditoboloscaseiros_. E também eu quero falar da clínica da Janaína Nestlin. Exatamente, a Janaína, pessoal, é especializada em tratamento de estrias, clareamento íntimo. Se você está passando por está mostrando aqui um pouquinho pra gente o espaço dela, super aconchegante, é de dar close. Chegou lá, você dá close. Tem até camarote ali, ó. Camarote que é para dar close mesmo. Você vai ser super bem tratada, é uma profissional que leva a sério, muito a sério o que ela faz, sabe? Os resultados dela são incríveis. E, assim, ela pega no pé, hein, gente? É para fazer tudo certinho, senão não tem close lá. Não é não, né, Janaína? Tem que ir pra lá pra dar close. Também faz, além de tratamento de estrias, Faço clareamento íntimo também, que é uma... desparasitação. A desparasitação, que é essencial, né, Essencial gente? Já até também. falamos sobre isso uma vez aqui. Exatamente. Que maravilha. É É, muito bom. É essencial lá, a gente trabalha bastante com essa parte da saúde integrativa Sim. mesmo. Sim, É que bem ótimo. bacana. Ela trabalha com isso tudo. Que bom. E na Estética Clínica Trentina, quando vocês precisarem de uma limpeza de pele, tratamento corporal, uma spa, eu estarei lá. Limpeza de pele dela, padrão. Padrão É FIFA. fantástico. Padrão Preciso, FIFA. Padrão com FIFA, urgência. maravilhoso. Sensacional. Mas, gente, precisamos continuar com esse papo maravilhoso. Tem mais alguns Perfeito. minutinhos. Só coisa boa, né? Só coisa Só boa. coisa boa. E assim, você é maravilhosa, né? Ah, Então, vocês assim, são uma lindas. deusa. uma deusa, uma Uma deusa. deusa. Vocês são lindas. Eu queria saber mais um detalhezinho. Quando um caso que você tenha tratado, ou que o que chega muito lá na sua clínica lá, é sobre muitas mulheres se preocupam com sofrem com esse problema lá Sim. da menopausa em relação ao que está sentindo, ou tem mais relação à parte sexual, assim, da acúmulo própria... de sintomas Uhum. físicos e psicológicos, né? Sintomas do corpo, sintomas da alma, é um acúmulo. Na verdade, o que eu percebo é que ao longo dos anos, muitas mulheres não se resolvem, não buscam uma terapia, não buscam um tratamento para a saúde, uma atividade física, tá? Não são todas, mas muitas que eu recebo diariamente. E aí, quando entra nessa fase, cai o castelo de cartas, né? Porque vem as quedas da progesterona, estrogênio, hormônios principais, né?
na parte sexual, vem os sintomas e ela não sabe como agir. E isso respinga automaticamente no relacionamento. Esse parceiro, se ela não sabe como agir, se ela não conhece seu corpo, né, não conhece seus gatilhos, esse relacionamento vai sofrer, onde ocorrem muitas separações, tá? Então, quero deixar uma dica. A dica para essas mulheres, primeira dica, claro, é procurar os profissionais da saúde, os médicos, para verificação dos níveis Sim, hormonais. isso é muito importante. A alimentação, tá? Não inflamatória, tá? É como a Jana biomédica orientou, desparasitação é muito importante, atividade física, o sol, tá? Coisas que a pessoa pode fazer. Não precisa 25 horas por dia um médico estar orientando, né? Exatamente. Coisas que a pessoa consegue fazer. Sim. E o principal, a cereja do bolo, ela priorizar a cada momento. Então, nesse momento, eu vou tomar um café com leite, com adoçante, gostoso, eu adoro. Né? Só o café puro eu não gosto, mas com leitinho, nem que seja em pó, é uma delícia. Aham. Então, saborear. Tem Sentir, sabor, né? tem sabor. Ah, eu vou tomar sentada. Não, eu vou tomar na janela. Lá no meu apartamento bate bastante vento, meia quadra Eu da faço praia. isso. Então, deixa lá o Vou lá cabelo pro voar. quintal, Senta lá, é sento. 10 minutinhos, que daqui a É. pouco vai chamar o Uber, já vai embora, ou vai tirar o carro do estacionamento, Exato. ou vai ganhar uma carona do marido, ou de repente vai caminhando para o trabalho, ou de bicicleta, não importa. Mas curtir o momento e não fazer no automático. Vai tomar um banho, aquela loucura, tal, e pega o sabonete e lava o rosto e faz o skincare daquele jeito, né? Que a esteticista até cai. Meu Deus, que skincare é esse? É. Mas curtir o momento. Eu sei que em muitas horas do dia não dá tempo, mas curtir o momento que você está vivendo. Isso é felicidade. Isso é felicidade. felicidade. E quando você entende, você vai juntando de poucochinho esses momentos, tá? E você fala, puxa, eu tenho oportunidade. Já desse o meu irmão postou no Facebook que a sua loucura, a sua rotina é o sonho de muita gente. Sim. E quando eu li aquilo, eu falei, puxa, na verdade era o meu sonho lá atrás. Porque hoje não dá para contar a minha história, né? Minha história é de superação. Mas hoje né? é só é que nem tem muita gente. Vem o primeiro podcast, já tem a Depois- filhinha que vai vir de novo, né? Depois a gente Porque uma hora é pouco para tanta entra, coisa. né? E tantas coisas lá atrás que eu falo, eu falei, uau, a vida passou tão rápido. E depois de tais acontecimentos que eram catastróficos na minha vida, que era para matar, era para ficar ali. De repente, uma das situações, eu grávida do meu primeiro filho, que nasceu um autista de suporte leve, o Samuquinha, né? Você eu conhece conheço Samuel, ele, né? é barato. E minha mãe falece na minha gestação com uma aneurisma. E minha mãe ia ser meu esteio, ia me ajudar a olhar o neném. Mas avó é vó, né? A avó pega na escola, a avó não te cobra nada, a avó dá papinha pro neném, a avó é aquela coisa, a avó é vó e ponto final, né? E de repente ali meu castelo de cartas cai. Eu falo, o que eu vou fazer da minha vida sem a minha mãe, que era meu porto seguro, né? Como que vai ficar? Eu tive que me ressignificar na marra. E ali eu falei, bom, meu hiperfoco vão ser os A estudos. felicidade é a gratidão. Eu busquei. A felicidade Não deu é a tempo gratidão. de ficar chorando, não deu tempo. Era uma criança autista com sintomas neurológicos, não vou dizer severos, mas sintomas leves a moderados. Sim. Meu filho deu bastante problema na primeira infância. Hoje está medicado, está controlado. É até engraçado o autismo dele, né? A gente se diverte, mas é uma outra situação. Então eu busquei. Eu falei, opa, no lugar da tristeza, das vestes cinzas, eu vou colocar vestes de alegria. Eu vou ter que dar um Exatamente. jeito nisso. Então, a oportunidade, todos têm, tá? Todos têm. E quando nós não conseguimos enxergar isso, a gente tem as terapias. Quais as terapeutas. terapias lá na sua clínica, já aproveitando, já Sim. passa aonde fica, tudo, né? Quais as terapias que essa pessoa que está enfrentando a menopausa, que está precisando desse apoio, dessa orientação, porque é uma orientação, Com certeza. entendeu? Você que está passando por um processo de menopausa, não guarda para você, procura um profissional. Compartilhar. E, Sim. isso não é necessariamente que você vai fazer uma terapia toda semana e tal, mas eu acho que o primeiro passo é ter uma orientação. Olha, eu estou Buscar passando ajuda. por isso, buscar ajuda. Sim. Como eu posso melhorar
essa situação? Quais as terapias que você tem lá que você pode oferecer? Onde fica? Sim, vamos lá. Pode O meu falar pro pessoal. consultório fica Pode ter na Vila Matias, essa câmera? É. Sim. Ai, do ladinho lá perto Olha, perto que de mim. maravilha! Fica na rua Leonardo Reutemann, número 20B, na Vila Matias, muito pertinho da Avenida Ana Costa, perto da Washington Luiz, um pedaço ali que tem condução, tem acesso ali para vários cantos da cidade. E assim, o primeiro tratamento que eu oriento, eu sou casada com a medicina chinesa, eu gosto muito, né? E tenho Também uma gosto. pós-graduação, uma especialização nessa área, e ela resolve bastante, atenua os sintomas, tá? Melhora bastante a autoestima, porque a gente tem pontos que vai trabalhar o fluxo de sangue no fígado, no rim, tá? Órgãos que são ligados diretamente ao cérebro e melhora, tá? Também a abordagem da psicanálise. Isso, é. A isso eu acho bem psicanálise, isso vai importante. observar lá as raízes, os problemas inconscientes. Então, vou dar um exemplo bem rápido, Uhum. tá? Que eu sei que não é o foco. Mas, de repente, você tem uma amiga que é muito chorona, vê um filme, chora, tudo chora. E aí, na psicanálise, vai observar o porquê que ela tem esse mecanismo. Sim, O muito porquê legal. que ela reage dessa forma, tá? Então, Uhum. isso é relacionado na sua primeira infância, tá? E existem questões que quem que chora toda hora? É criança. Tá, a criança É. chora por qualquer motivo. Bebê tá Sim. com fome e chora. É, Aí a sim, mãe né? coloca a chupeta na boca, põe o seio na boca da criança, põe a mamadeira na boca da criança. Tem que colocar sempre alguma coisa na boca da criança para ela não chorar, né? Chorar. Meu filho bebezinho era comida, papinha, gostava de comer, então estava comendo, estava feliz. E a pessoa cresce e ela repete esses padrões. Ela continua chorando. Ou seja, às vezes a pessoa está casada com uma mulher de 33 anos e é um bebê chorão. A psicanálise, eu dei um exemplo agora, Uhum. ela vai trabalhar esses processos. De que repente, essa legal. mulher ela tem uma hiperfixação, de acordo com a psicanálise freudiana. É uma linha que eu gosto, tá? Mas tem outras linhas, eu não sou engessada. Eu gosto Uhum. da linha britânica, a escola britânica, que é uma escola mais atual, de Donald Winnicott, foi psicanalista das crianças da Primeira Guerra Mundial. Ele fez um que trabalho, bacana. pediatra, né, britânico. Então, tem outras linhas, outras escolas, tá? Então, cada escola, do Jacques Lacan, que vai trabalhar a metalinguística, né, as questões da fala. Então, por exemplo, ó, eu falando da psicanálise, fazendo uma propaganda já. De repente, Não, vou mas para minha casa e, tem uma pilha de louça para lavar. E eu dou risada. Quem é que acha legal lavar uma pilha de louça de 4 pessoas que moram na casa? Nenhuma mulher. Ninguém. né? Você Então, pode lavar e trabalhar a sua e trabalhar a mente. Mas quando eu falo e dou uma risada, eu estou debochando da minha situação trágica, que é ir lá estragar as unhas, lavar aquela pilha de louça da família toda. Por que cada um não lava o seu copinho, né? Uhum. Mas é um xiste, tá? Então, tem uma linha da psicanálise que vai trabalhar essas questões mal resolvidas. Eu tiro Gente, sarro da que minha legal. situação, mas eu também não resolvo ela, né? Uhum. Parece que eu gosto de sofrer, né? Uhum. Um exemplo. E aprender a resolver a situação é muito legal. Aprender a resolver. Eu Aprender a aprendi a resolver. resolver bastante coisa. Sim. A neurociência, eu E tenho você vai uma tendo pós mais firmeza, mais muito, segurança, vai entendeu? ficando É firme. muito importante. A neurociência também, que mostra como o cérebro reage de acordo com cada emoção, tá? E a constelação familiar sistêmica, que vai observar as raízes. Então, tem Uhum. paciente que a gente arruma e não resolve. Por quê? O problema está nas relações com os antepassados. Então, Sim. como que eu me relaciono com a minha mãe, que está com Deus? Como que eu me relaciono com a minha avó, que já partiu? Eu não gosto de falar a palavra morte. Eu falo que é partida. Eu falo que a minha mamãe trocou de endereço, mas está tudo bem, está tudo resolvido, porque você constela, tá? E constelação é vida. Tá? Porque se eu não me resolver lá do útero que eu saí, eu vim de um lugar, nós viemos de um lugar, né? Nós viemos de um útero quentinho, Exatamente. né? Um útero gostoso, nós estávamos lá e nós nascemos. E uma coisa importante, a gente tem o cordão umbilical, né? Tem. Então, você já reparou que a gente
é unido nesse cordão umbilical, é cortado, mas a gente continua com ele. O nosso Continua. filho continua lá. com esse Ele tá cordão lá. que foi ligado à nossa mãe, mas que está aqui e que foi ligado para ele. Que Então, coisa assim, maravilhosa. não é maravilhoso? É. Não faz sentido isso? Olha, Trentino, isso aí é para um podcast inteiro. Só isso que você acabou de falar agora. E é por isso que a Juliana Rocha vai voltar aqui para o próximo Opa, podcast. A gente vai vai falar voltar. sobre constelação. É Constelação. isso, Janaína? Porque, Vamos. olha, gente, o assunto é muito extenso. A nossa querida Juliana tem muita coisa para ensinar, para falar para vocês. Opa, vai ser um prazer. Mas você não falou, você falou onde que fica, né? Vila Matias. Já falou Vila Matias. sim. Se você precisa de uma terapia, precisa conversar uma orientação um pouquinho mais, procura a Juliana, porque lá você vai fazer acupuntura, tem vários, né? Sim. Várias terapias. Várias terapias ali. E fora que é uma pessoa extraordinária, né? Acho que vocês perceberam. Siga ela no Instagram, porque vale muito a pena. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma dúvida, a gente A responde, gente né? sempre responde. Tá? Olha, esse trio aqui é show, viu? Só dá close esse trio. Vocês têm Só que... benção. Ó, se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. E compartilha o nosso podcast, porque muitas mulheres vão querer, inclusive, saber onde fica o consultório da minha amiga, da Janaína, e também saber um pouquinho mais sobre esse assunto que foi super, assim, como que a gente pode falar? Que agregou mais nosso conhecimento. Por isso que eu falo que as profissionais que trabalham na área da beleza, na saúde, quando vê um podcast desse, a gente só vai agregando um pouquinho mais ao nosso conhecimento e passar isso para as pessoas que a gente trata, né? Como vocês, que a gente cuida. E essas informações são muito importantes. Sim. E a gente vai continuar a falar o papo do sexo também na constelação. Sim. Eu quero falar mais sobre sexo. Entendeu? Eu quero falar mais sobre sexo. Esse negócio de dá hoje para fazer, não dá para fazer. É ao vivo, né, gente? É ao vivo. Dá hoje para fazer, Dá tá? hoje. A Clênia é demais. Dá hoje, né? Uma palhinha. Tu dá hoje, né? Dá hoje para fazer, não dá hoje para fazer. E aí, viu como é interessante? Então é o seguinte, vamos pegar a caneca Não se sabotar, né? Não O se grande lance é sabotar. não se sabotar. e Isso aí. saber quando dá para fazer as coisas e quando não dá. Sim. Bom, gente, vamos olhar para aquela câmera aí no 3, Juliana. A gente vai falar aqui o papo é de verdade. Olhando sim. pra lá. Lembro. Tá. Lembra, né? Lembro. Então tá. 1, 2, 3. Aqui o papo é de verdade. Valeu, gente. Aguarda a próxima. Beijo. Beijo. Ê! Legal.